Muito bem, amigos, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma conexão diária com a Torá. Hoje é terça-feira, dia 19 de dezembro. Então, dando continuidade ao nosso estudo da porção de Vaigash, Yosef, ele disse a seus irmãos que retornassem à terra de Israel e trouxessem seu pai Yaakov para o Egito. Ele providenciou para que a família se estabelecesse na província de Goshen, que também estava distante da influência espiritual negativa do restante do Egito. Então, nós lemos na porção dessa semana, em Gênesis 45, verso 9, o seguinte: Yosef disse a seus irmãos: apressem-se e subam até o meu pai. Nesse momento, os sábios explicam, Yosef percebeu que o seu pai havia estado separado dele por exatos 22 anos. E Yosef, então, ele entendeu de maneira profética que essa era a maneira da providência divina retificar a falha de Yaakov em honrar os seus pais durante os 22 anos em que ele viveu com o seu sogro, Lavan, longe dos seus pais. E agora que esses 22 anos se passaram, Yosef, ele pediu para que os seus irmãos trouxessem Yaakov às pressas para o Egito, para que a punição de Yaakov, de separação, pudesse terminar sem nem mesmo um momento de atraso desnecessário. E o que a gente aprende disso, amigos? Isso nos ensina que, embora a disciplina e a punição corretiva sejam, às vezes, necessárias, nós devemos limitar o uso de tais medidas ao mínimo absoluto, o menos possível. E que, no exato momento em que se tornam desnecessários, essa disciplina de punição, quando ela se torna desnecessária, nós devemos voltar imediatamente e de forma urgente aos caminhos da bondade e do afeto. Então, em outras palavras, por exemplo, na educação dos nossos filhos, existem momentos em que a gente precisa utilizar de disciplina, colocar de castigo e etc. No entanto, o que os sábios nos ensinam aqui com essa história é que a gente deve limitar o uso de medidas de punição, a gente deve evitar usar isso. E que quando essa medida ela se torna desnecessária, então a gente tem que voltar imediatamente a agir de forma bondosa, de forma afetuosa com os nossos filhos. Mas isso se estende também, para todo mundo. Okay? Às vezes o amigo da gente dá uma mancada e aí, como punição, a gente fica ali, um tempo sem falar com eles, a gente não pode estender esse tipo de coisa. A gente tem que lembrar que o Criador ele se comporta com a gente da maneira como a gente se comporta com as pessoas. Então, se nós somos pessoas que vivem punindo outras pessoas, principalmente nossos filhos, é isso que a gente está querendo, a maneira como a gente quer que o Criador trate a gente, Hazel Shalom, não é isso que a gente quer. Então, até onde for necessário, sim, vamos usar disciplina, vamos usar ali uma punição, uma certa medida, mas no momento que não for mais necessário, a gente tem que voltar o mais rápido possível a sermos pessoas bondosas, pessoas atenciosas, carinhosas, para que a gente certifique que o Criador vai agir com a gente dessa mesma forma. Tá bom? Então essa é a ideia. Tenham todos um bom dia, tudo de melhor sempre e até amanhã para o nosso estudo. Tá bom? Tchau!